Irmãos, eu queria só trazer uma breve meditação. Nós temos ainda algumas atividades aqui, mas nós não poderíamos deixar de compartilhar alguma coisa da palavra de Deus acerca de um dia tão especial como hoje, né? Hoje é um dia muito especial para alguns, de boas lembranças, outros de saudade, como eu, mas nós não temos como negar que Deus, né, nós homens fomos agraciados, né? Aliás, todos nós aqui, todos nós, acho que não estaremos aqui se nós não tivéssemos tido uma mãe, né? Claro isso, né? E eu queria essa manhã só fazer menção sobre isso, homenagear vocês, mamães, aquelas que ainda não são, mas que já estão aí no processo, não? Como dizia Vicente Mateus, que foi presidente do Corinthians, quem está na chuva é para se queimar, né? Então, ia profetizar aí, logo aí vão ter, eu não sei o que aconteceu, mas tem tido uma unção assim, de fertilidade, né? Eu até falo para minha esposa, amor, se liga aí, porque pensou? Esse dia eu estava com enjoo, não entendi o que era, uma coisa assim, meu Jesus amado, né? Aos 54 do segundo tempo, você vai fazer um negócio desse, né? Mas é uma alegria quando a gente para pensar nesse ser tão maravilhoso, né? Que é a mãe. É algo assim tremendo. É uma pessoa que coloca em risco a sua própria vida, né, para gerar um outro ser dentro de si. Eu lembro quando eu vi Zenilda indo para a sala de cirurgia, quando ganhar a Carol, havia uma serenidade, a gente não sabia, né? Naquela época eu não sabia nem se vinha menino ou menino, não tinha esse negócio de ultrassom, 4D, eu não sei, né? O único 4D era o Ford que tinha do meu avô, né? Mas não tinha toda essa tecnologia, não sabia o que ia sair dali. Eu vi ela vindo com tanta confiança, ela pegou na minha mão e falou assim, só ora por mim, tá? E sorriu, e falei, meu Deus, não sei nem se ela volta, né? E aí daqui a pouco sai uma menina assim, né? Eu fiquei acho que uma meia hora chorando lá, né? Cada vez que eu lembro disso ainda me emociono, que é quando você tem o privilégio, né, de pegar ali seu filho nos braços. Mas é um milagre da vida. Alguém escreveu uma vez que ser mãe é gerar um outro ser dentro do seu próprio ser. Ser mãe é doar-se, olha que interessante, doar-se incondicionalmente ao objeto do seu amor. É correr riscos para que os filhos sejam protegidos e guardados do mal. Ser mãe é ser ensinadora, intercessora, protetora. Ser mãe é se alegrar com os filhos nas mais simples vitórias e chorar com eles as suas mais amargas tristezas. Ser mãe é ser um vaso de honra nas mãos de Deus para edificar uma família sólida e com isso firmar os fundamentos de uma sociedade justa e a partir daí construir os alicerces de uma grande nação. Isso é muito sério. Abraham Lincoln, né, o 16º presidente aqui dos Estados Unidos, ele dizia assim, tudo aquilo que eu sou e vou me tornar a ser, eu devo a um anjo. E ele considerava a mãe dele um anjo, a minha mãe, né? Ele ainda escreveu assim, que a mão que balança um berço rege uma nação inteira. Amém? Mas agora, como entender o coração de mãe? Você consegue entender o coração que passa no coração de uma mãe? Dá para entender? Né? 9 meses, como o Ellen aqui, carregando ali no ventre. 9 meses ali. 3 anos carregando nos braços, né? Porque ele vai engordando e ali, né? A mãe é que segura a onda. Eu não sei como elas conseguem tanta força, né? 3 anos ali, não, quer o pai? Não, quer a mãe, tá? E o resto da vida carregando aqui no coração. Eu sou pai há 33 anos, que ela vai fazer esse ano. E é incrível, você nunca deixa de ser pai, né? Agora imagina a mãe. A mãe, né, é mais confidente, é mais aquilo. E a gente fica impressionado
com isso. Mas a gente sabe, né, que de algumas histórias de mães que perderam, que se descaracterizaram do seu propósito, daquilo que foram direcionadas, né? Abandonaram a missão recebida por Deus. Porém, mãe, em geral, sempre foi sinônimo de vida, proteção, provisão, suporte, amizade, carinho, colo, afago, porto seguro. Eu, dos altos aqui, dos meus 50 anos, eu lembro de eu liguei para a minha mãe que só queria um colo agora. Eu estava aqui, acho que ela estava na Espanha, eu só queria deitar no teu colo, que me fazia só, sabe, para ter você ali, você mexendo nos meus cabelos, né, que ficavam caindo na testa e tal, mas só ficar ali, me acariciando. E como isso é tremendo, é maravilhoso. Há um texto na palavra de Deus, eu só queria que você abrisse ele, Isaías 49:15. O profeta, Deus falando, Deus fazendo uma pergunta. É Deus perguntando. Olha que interessante, Deus fazendo uma pergunta. Ele diz assim: haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Deus pergunta isso. Será que haveria uma mãe, né, que poderá esquecer o seu bebê que ainda está mamando e não ter compaixão daquele filho que ela gerou? Isso Deus pergunta, e nós achamos isso de uma... Meu Deus do céu. Mas Deus ainda assim, embora ela possa esquecê-lo, eu não esquecerei de você. Amém? Mas eu queria, assim, falar um pouco desse texto mais no final. Eu queria hoje comentar rapidamente sobre 3 mamães, né? 3 mulheres da Bíblia, 3 mães da Bíblia. Eu entendo que Deus capacitou a mulher, capacitou as mães a amar desta maneira como ama, amar de uma forma inexplicável, porque é uma sombra, é quase como uma sombra mesmo, um pequeno modelo daquilo que efetivamente representa esse amor de Deus. É quase que a materialização do amor de Deus por nós. É como nós vemos o relacionamento, o coração de uma mãe. A Bíblia está cheia de mulheres assim, exemplares. Eu separei 3 apenas, por causa até do nosso tempo aqui. E a primeira, você já deve saber bem da história dela, chama-se Joquebede. Quem foi Joquebede? Quantos lembram ainda? Joquebede foi a mãe de Moisés, né? A história está lá em Êxodo capítulo 2, depois se você quiser ler. Mas eu vejo que para mim ela é a tradução perfeita da mãe coragem. Ok? Ela é a mãe coragem. O que aconteceu? O nome dela significa Deus está presente. Joquebede significa Deus está presente. E ela, fundamentado nisso, fazendo uma associação, para mim, por conta da atitude dela, por conta da decisão dela, ela se tornou uma mãe corajosa, a mãe coragem. Faraó havia editado lá uma lei que todos os filhos dos hebreus que nascessem teriam que ser mortos. Ele até contratou 2 parteiras egípcias, uma chamada Sifrá, outra Puá, para que pudessem ajudar as mamães hebreias, as judias, né? Quando elas fossem ter os seus filhos, se ela percebesse que era homem, elas de alguma maneira matassem a criança, porque ele tinha medo ou receio que a população de Israel estava crescendo demais e poderia em algum momento dominar todo o Egito. Só que Joquebede, o filho dela tinha uma sentença de morte antes de nascer.
Ele estava condenado à morte antes de nascer, e ela não se importou com isso. Ela podia ter colocado em risco a sua própria vida. Ela segurou a criança, criou a criança até os 3 meses, ali você sabe da história, e depois decidiu, como não podia esconder mais a criança, simplesmente ela pega um cesto de junco lá, de betumou, e colocou nas águas do Nilo. E Miriam, a irmã de Moisés, foi vigiando para ver o que ia acontecer com a criança. E Deus foi tão provedor, tão providencial, que aquela criança, aquele cesto, foi parar onde a filha de Faraó estava se banhando. Ela, de repente, pegou aquela criança, e a Miriam já se apresentou ali. Olha, se você quiser, eu consigo uma ama de leite para tomar conta da criança para você. Deus dá suas estratégias. Ok, pode trazer. E Miriam foi e trouxe Joquebede. Na realidade, Joquebede acabou amamentando o seu próprio filho e recebeu um salário. Recebeu um salário da filha de Faraó para fazer isso. E dizem os entendidos que foi durante esse período de amamentação, esse período em que a criança foi crescendo ali, foi que Joquebede foi incutindo no coração e na mente de Moisés a quem realmente ele era. Todas as promessas de Deus naquele período, não sei quanto tempo foi, quantos anos foram, mas até que ele pudesse ser desmamado, foi a oportunidade que ela teve de estar com o seu filho e ministrar para ele as verdades de Deus, as promessas de Deus. Essa foi uma mulher corajosa que decidiu, sabendo que Deus está presente, que era o símbolo, o sinônimo do seu nome. Ela teve coragem, assim como nós, quando Deus está presente, nós não temos que temer a nada, não é assim? Se Deus está comigo, eu não tenho que temer más notícias, eu não tenho que temer as circunstâncias que se levantam, eu não tenho que temer, porque Ele está comigo. Ele é um Deus presente. Jesus prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida. Não somente nos dias bons, nos dias que celebramos, mas também naqueles dias em que precisamos ser carregados, não é assim? Então a primeira mulher que eu quero destacar aqui é essa mulher chamada Joquebede. Deus presente como uma mulher de coragem, uma mulher corajosa, uma mãe coragem, Tem nada a ver com selva de pedra, mas ela é uma mãe coragem, ok? Vocês nem eram nascidos na época do selva de pedra, Amém? A segunda mãe aqui hoje que eu quero comentar é acerca de Ana. Quantos conhecem a história de Ana? Vocês lembram de Ana? Ana é mãe de Samuel. Ana, a tradução do nome Ana significa graça, favor imerecido. Só que para mim, essa tradução, toda vez que eu lembro dessa mulher, do que ela passou, me vem ao coração que ela foi uma mulher persistente, ok? Nós temos mães coragens aqui, Mães corajosas, mas também nós temos mães persistentes, que não desistem, que insistem, Vocês sabem da história, ela era uma mulher estéril, e naquela época, ser estéril era uma vergonha, um vexame, ao ponto do seu esposo ter tido o direito de ter uma segunda esposa, ok? Que gerava filhos, porque o homem tinha que ter filhos. E ela se sentia, apesar de ser muito amada por Eucana, apesar de ser estimada por Eucana, mas havia um amargor no seu coração, havia um amargor, uma tristeza mortal no seu coração, por ela não ter tido a oportunidade de ser mãe. Ontem eu ouvi uma reportagem, eu até ia tentar trazer aqui, mas o sinal de internet é muito ruim, 5 minutos ouvindo testemunhos de mulheres lá no Brasil, do jornal Hoje, que deu, até eu assisti o jornal Hoje, ontem, assisti o jornal Hoje, até que coisa legal, E estava falando das mulheres que não conseguiram engravidar, mulheres com 43 anos, e aquela angústia que batia ali o coração, aquela tristeza. Nós temos acompanhado às vezes algumas pessoas, algumas irmãs, algumas mulheres que detêm essa dificuldade ainda, e Ana, ela naquela época era algo muito terrível, muito complicado. A mulher era exposta, ela era desprezada, e ela chorava, ela clamava
Ela foi tida, inclusive, numa das orações, dos cultos que ela foi, na igreja lá da época, na sinagoga. O próprio sacerdote Eli achava que ela estava bêbada, porque a sua angústia era tamanha, e ela balbuciava palavras como se estivesse bêbada. E o sacerdote achou: você não tem vergonha de estar bêbada essa hora da manhã? E ela disse: não, meu senhor, meu coração está angustiado. E aí o sacerdote falou: não, você vai ser abençoada, o Senhor tem ouvido a tua oração. Enfim, no final, 1 ano depois, ela concebe e dá à luz a Samuel. O engraçado, ela queria tanto ter esse filho, tanto que ela falou assim: o Senhor me dê essa criança, ele não vai sair mais da tua casa, ele vai te servir todos os dias da sua vida. E ela cumpriu a sua promessa. O objeto dela era ter aquele filho, era gerar aquela criança, cuidar daquele menino. E ao seu tempo que aquela criança nasceu, ela se alegrou, ela cantou um cântico, ela ficou feliz, ela deixou de ser opróbrio, de ser vergonha na sua geração, e ela pega aquela criança e leva para o templo. Fala assim: ele é seu, ele pertence ao Senhor. E esse homem, esse Samuel, ele se tornou o maior juiz, o maior sacerdote, o maior profeta da sua geração. Ele foi o homem, o juiz, usado por Deus para ungir 2 reis, Saul e Davi, mas fruto de uma mãe que insistiu, que não abriu mão do seu sonho de poder gerar, de poder ser mãe. Aleluia. A graça é o favor de Deus. A graça e o favor imerecido do Senhor nos leva a perseverar, porque nós não confiamos no nosso braço, nós dependemos da graça, no favor dele sobre as nossas vidas. Amém, queridos? Sim. Aleluia. Uma terceira mulher aqui, uma terceira mãe, e essa eu quero me deter só um pouquinho mais, se chama Rispa. Não sei quantos ouviram falar de Rispa. Rispa, o nome dela significa carvão ou pedra quente. Está lá em 2 Samuel, a partir do capítulo 21. Ela foi mãe de Armani e de Mefibosete. Não aquele Mefibosete, filho de Jonatas, né? Havia um outro Mefibosete. Ela foi concubina de Saul. E ela, durante o reinado de Davi, de repente houve 3 anos de fome. Você imagina a fome naquela época. E Davi percebeu que estava acontecendo alguma coisa. Peraí, isso aqui tem algum contexto espiritual aqui. Tem alguma coisa acontecendo. E Davi consultou o Senhor, e o Senhor: há pecado. Por quê? Porque Saul havia matado os gibeonitas. Não sei quantos sabem a história dos gibeonitas. Quando Josué foi designado por Deus para sair conquistando as cidades, aí derrotou Jericó, perdeu em Ai, depois ganhou de Ai, enfim, foi liquidando aquelas cidades ali por ordem e determinação do Senhor. Os gibeonitas perceberam e aí armaram um esquema. Eles vieram e se apresentaram à liderança ali de Israel, e vieram com roupas velhas, rasgadas, trouxeram pão embolorado, as sandálias rasgadas, vieram com poeira. Ele falou: quem vocês são? Nós somos um povo muito distante, fizemos uma caminhada tão longa para vir falar aqui com vocês. Mas o que vocês querem? Nós queremos fazer uma aliança com vocês, queremos que vocês possam nos proteger, porque temos ouvido a fama de vocês, temos ouvido o que o Senhor tem feito por vocês. E aí os líderes de Israel, sem consultar ao Senhor: ok, vamos fazer uma aliança com vocês. E aí firmaram um pacto. 3 dias depois eles descobriram que os gibeonitas eram vizinhos ali, estavam ali a quase que um tiro de pedra. Eles armaram um esquema, Israel caiu nisso, foram enganados. Só que foi estabelecida uma aliança, e a aliança, ela é inquebrável. Amém, queridos? A aliança, ela é inquebrável. Deus, Ele respeita inclusive as alianças que nós fazemos, mesmo não sendo da vontade dEle. Você está entendendo?
a seriedade que é, aliás, por isso que a gente sempre diz que o casamento ele tem que ser indissolúvel, porque na realidade ele se estabelece baseado numa aliança. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Mas voltando aqui para os gibeonitas, eles estabeleceram isso. E aí o que acontece? Quando os líderes perceberam o que haviam feito, não haviam consultado ao Senhor, de uma forma independente decidiram dar guarida, decidiram fazer um pacto de paz com aquele povo, onde não era a vontade do Senhor, ok? Onde não era a permissão do Senhor, Deus não tinha autorizado, não houve uma consulta ao Senhor, que era o dono do povo, o dono de Israel, ok? Eles acabaram assumindo essa responsabilidade. Os gibeonitas que passaram a viver dentro de Israel, mas eram como carregadores de peso, carregadores disso, daquilo, eram como empregados ou escravos deles, okay? Só que Saul um dia encheu a paciência dele, decidiu liquidar com aquele povo, que era um peso, achava que era um peso, e por conta daquilo, dessa atitude impensada de Saul, o povo, Deus mandou um castigo, e havia 3 anos de fome. E aí Davi foi falar com os gibeonitas lá: o que vocês querem que nós façamos para acabar com essa situação? Os gibeonitas simplesmente falaram assim: nós queremos 7 filhos de Saul, para que possam ser enforcados, para que possam ser mortos, e aí nós entenderemos que o nosso sangue estará vingado. E Davi, ok, pegou 5 filhos lá, da filha mais velha de Merari, que era Merari, que era a filha mais velha de Saul, 5 filhos, e os 2 filhos de Rispa, os 2 filhos de Saul, com a concubina Rispa, que é essa mulher que estamos falando agora. Esses homens, jovens, foram enforcados. E eles foram enforcados e os corpos ficaram dependurados, porque havia uma tradição de que não bastava só matar, os corpos tinham que ficar ali se decompondo para ser comido por bestas feras, para ser comido por aves de rapina. E ali a pessoa ia como uma prova, né, de um traidor, de um grande pecado, como um exemplo. E naquela época, morrer e ter o seu corpo exposto dessa maneira era a maior vergonha, era morrer sem honra nenhuma, onde você não tinha tido direito sequer de ser enterrado. E essa mãe, para mim, essa que é fogo, né, que é carvão, que é pedra quente, ela toma uma decisão, porque o Estado, o país, requereu os filhos dela, e os 2 filhos dela que eram inocentes, eles só tinham cometido o pecado de ser filho do rei, que havia feito uma besteira, que havia pecado contra o Senhor. E essas 2 jovens estão lá pendurados, mortos. Mas essa mãe falou: não. Ela pega um pano de saco, ela sobra um monte, onde era uma espécie de alguma coisa, de um altar ali para os gibeonitas. E durante, irmãos, 5 meses, presta atenção, 5 meses, essa mãe fica lá, sem arredar o pé, enxotando feras, enxotando aves de rapina, para que os filhos dela, apesar de mortos, não sofressem esse vexame e essa desonra. Durante 5 meses, ela morou naquele lugar, vendo os corpos dos 2 filhos se decompondo, mas era uma cena macabra, horrível, mas ela não arredou o pé dali, até que se fizesse justiça, porque o rei Davi lá embaixo ouviu falar da ação e da atitude dessa mulher. O rei ouviu e mandou, determinou que se tirasse os corpos daqueles jovens daquele lugar e que eles tivessem um enterro decente. Somente depois disso, 5 meses, num calor causticante de um deserto, de um frio absurdo, que você deve saber como um estudante que já foi, que faz um deserto. E somente quando a chuva caiu, e a chuva cair, é que o pecado havia sido perdoado. 5 meses, essa mulher deixou de viver. Ela morreu junto com os seus filhos, os únicos 2 filhos que ela tinha.
Eles perderam a sua vida, perderam para salvar o Estado, para salvar a nação, por ordem do rei, mas ele não permitiu que eles morressem, que eles fossem enterrados sem honra, que eles ficassem sem honra. E Rispa me chamou muito a atenção. Que mulher é essa? A mulher protetora, uma mulher que se coloca num papel desse por causa da honra de filhos já mortos, para que a memória deles não pudesse ser ofuscada pelo simples fato de terem sido filhos de um rei que perdeu a cabeça, que fez uma bobagem. Então essas três mães nesta manhã que eu queria só destacar, que eu queria que nós chamássemos aqui a atenção: Joquebede, pela coragem; Ana, pela persistência, pela insistência, a mãe que não abre mão de ser mãe; e Rispa, por conta da sua atitude de proteção, que deixou de viver a sua vida, que deixou de viver a sua comodidade, que poderia ir chorar o seu luto, mas ela não teve nem tempo de chorar o seu luto, porque ela decidiu proteger os corpos dos dois filhos, que para ela é inocência. Como as mães sempre vão entender que os filhos são inocentes, e nesse caso eles só tinham cometido um pecado de serem filhos de quem eram. Amém? Às vezes eu tento entender essa situação no coração das mães, e não tem como eu não lembrar da minha, assim como você deve lembrar da sua. Eu tenho meus irmãos, e meus irmãos tomaram um caminho diferente do meu. Meus irmãos se viciaram em drogas, cocaína. Tem um irmão, como você já sabe, ficou preso 7 anos lá no Carandiru, durante aquele massacre que teve lá, associado ao Comando Vermelho. E eu não lembro da minha mãe ter um coração tranquilo, enquanto não soubesse que eles estavam em algum lugar, ou na casa deles. Mas eu lembro quando a minha mãe saía debaixo de chuva, no frio, quando ela sabia que eles não estavam em casa, e ficava percorrendo bocas de fumo, ficava percorrendo bares atrás deles, para que com a presença dela, eles pudessem se constranger e sair daquela situação. Ela orava todos os dias, ela pedia, mas meus irmãos optavam, apesar de termos recebido do mesmo amor, do mesmo carinho, do mesmo cuidado, passávamos as mesmas lutas, eles optaram por isso, e ela se sentia muito culpada por conta disso. Mas vai entender. Eu falei: mãe, deixa ele tomar suas decisões, mas não tinha jeito. Vai entender o coração de mãe, né? Vai entender. Diz que você só consegue, as mulheres declaram isso, você só consegue entender o que é ser mãe quando você se torna uma mãe, né? Aí você vai entender essa loucura que é. Mas eu quero concluir, gente. Deixa eu ver aqui. Quero concluir com esses exemplos que nós conversamos aqui. Amor de uma mãe é algo inexplicável, que ninguém consegue explicar. Maior que este amor, né? De coragem, né? De insistência, de perseverança, de proteção, maior que só se compara ao amor do nosso Deus. Amém? Aleluias. Porque nós temos um cuidado, as mães principalmente, um cuidado com o filho. E Deus amou tanto que deu o seu filho. Deus me amou tanto, nos amou tanto, que Ele deu aquilo que para nós deveria ser aquilo de mais precioso, que são os nossos filhos. E Ele deu para morrer por mim e por você. Amém? Aleluia. Isso é uma prova de amor que nós podemos ver, encontrar. Por isso que o texto que nós lemos diz lá: haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? E ele mesmo responde: embora ela possa esquecê-lo, eu não esquecerei de você. Eu não esquecerei de você. Meu recado para as mamães hoje: não desistam do seu papel. Deixa eu repetir aqui: não desista do seu papel. Não desista. Seja
eu entendo que deve existir uma recompensa muito especial para as mães, né? Deve existir, não é possível que não exista uma recompensa especial para as mães, né? Mas eu quero te pedir, olha, que você possa interceder por seu filho, orientá-lo com sabedoria, disciplinar com firmeza, se colocar na brecha por eles. Não abra mão, presta atenção, mãe, não abra mão de levar os seus filhos aos pés do Senhor. Não abra mão disso, não transfira essa responsabilidade para ninguém. Chore, jejue, até que você veja eles sendo usados como vasos nas mãos de Deus. Quando uma mãe se prostra, isso nós já temos visto, eu sei que muitas de vocês fazem isso aqui, mas quando uma mãe se prostra diante de Deus pelos seus filhos, os filhos são levantados por Deus, para fazer diferença onde o Senhor os tem plantado. Amém? Isso, não desistam de ensinar, sejam guerreiras, missionárias, dentro do seu próprio lar. Aleluias, porque eu entendo que quando as mães assumem esse papel, tempos de refrigério vêm para toda a família. Tempos de refrigério vêm para a igreja. E isso é matéria-prima para um avivamento, para conversões, para que toda uma sociedade, para toda uma localidade seja impactada através dessa ação, dessa atitude, dessa decisão, dessa postura que as mamães têm tomado. Nós queremos abençoar as mães aqui, corajosas, né? Persistentes e protetoras. Amém? Que vocês possam cada vez mais ser a personificação, ainda como uma sombra, deste amor que nós temos recebido do Pai. Amém, queridos? Aleluia. Vamos pôr de pé, vamos ter uma palavra aqui de oração. Nós, maridos, temos que honrar essas mulheres, viu? Viu, maridos? Amém. Amém? Só os maridos, amém ou não? Amém. Nós temos que honrar essas mulheres, amá-las, ajudá-las, que essa dádiva de Deus nos abençoa tanto, que é um privilégio